Você já passou por alguma situação que às vezes você se pergunta, meu Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Algum injusto ou algo que você não consegue entender o porquê? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Minuto da Palavra. Eu vou começar o Minuto da Palavra hoje contando uma história. Tinha um homem que ele queria muito entender o propósito de Deus para ele. Ele falava, Senhor, qual que é o meu propósito? O que que você quer de mim? O que que você quer que eu faça? O que você quiser de mim, eu vou fazer, eu quero cumprir meu propósito. E até que um dia ele escutou uma voz audível de Deus falando, olha, tá vendo aquela pedra ali? Empurre aquela pedra com toda a sua força. Ele ficou muito feliz que ele tinha escutado a Deus e era o que ele sempre quis, então ele falou, eu sem dúvida vou lá e vou empurrar a pedra. Mas ele empurrava e a pedra nem se mexia. Era uma pedra enorme que parecia que o esforço que ele fizesse não ia fazer resultado. Mas como ele pediu tanto a Deus para que dissesse para ele sobre o que fazer, ele falou, não, eu vou fazer, Deus me orientou e eu vou ficar aqui, vou empurrar essa pedra. E mesmo sem ver resultado nenhum, ele empurrou a pedra um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, ele parava só para comer, para dormir e continuava empurrando a pedra. 3 meses, 4 meses. Até que depois de 4 meses e sem ver nenhum resultado, a pedra não tinha nem dado sinal que ia se mexer, ele foi questionar. Deus falou, Deus, mas eu tô aqui, eu tô fazendo o que o Senhor instruiu, eu entendi o que o Senhor queria, mas eu não consigo ver resultado, não faz sentido isso que eu tô fazendo. Então Deus falou com ele, olhe para os músculos do seu braço. E o homem estava muito mais forte. Olha como você está mais determinado, mais resiliente. Deus disse, em que momento eu disse que você precisaria mover a pedra? Eu disse que você precisaria empurrar. E o resultado dele empurrar a pedra foi ele estar mais forte e mais preparado para situações que Deus precisaria dele depois. Às vezes, você está preocupado em entender o porquê de uma situação, o porquê de cada coisa específica, mas talvez uma situação, um acontecimento, ele vai servir para te trazer maturidade, para te preparar para algo que Deus espera de você, para te apresentar pessoas que vão ser importantes para outras fases da sua vida. Às vezes você está passando por uma situação porque Deus quer te mudar de lugar, quer te tirar de um lugar que você está feliz, que você está bem, mas acontece algo porque Deus quer que você se movimente. Você pode estar passando por uma situação que você não deseja, às vezes por consequência a algumas decisões erradas. Não está numa situação que não é o que você gostaria? Primeiro, o que eu fiz talvez que possa ter me trazido até aqui? Porque talvez, de fato, você está colhendo consequências de decisões erradas que te levaram até aqui. Como não cometer os mesmos erros se você tiver cometido algum erro, né? Se não for uma coisa só externa. Mas às vezes está acontecendo algo com você que de fato é injusto, que você não fez nada para merecer aquilo, como é o caso da leitura de hoje de José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, porque seus irmãos tinham inveja dele. Então ele foi vendido pelos seus irmãos e estava servindo como escravo. Aí vem o ponto que eu amo e que é o centro da mensagem de hoje. Não importa qual é a situação, e sim como você reage a ela. José era escravo, mas mesmo assim trabalhava naquela situação seguindo as palavras e os mandamentos de Deus, que era o quê? Fazendo tudo de coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Como que nós sabemos que ele seguia essa palavra que está na Bíblia, que fala que tudo que fazemos devemos fazer para Deus e não como se fosse para os homens? José, né, ele era muito bom e ele também tinha uma boa aparência, tanto de rosto quanto de corpo. Isso chamou a atenção e despertou o desejo da mulher de Potifar, que era a mulher do dono de José. E a mulher de Potifar propõe a José, deite-se comigo. E José fala, Potifar, meu dono, confiou tudo a mim. Tudo passa por mim, ele tem confiança em mim. A única coisa que eu não posso tocar é em você, a sua esposa. Como eu poderia cometer um crime tão grave contra Deus?
Então, nesse momento, ele não fala como eu poderia cometer um crime tão grave contra o meu dono, contra Potifar. Não. Aqui, ele mostra claramente que ele seguia a palavra de tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Ele poderia falar, nossa, não, eu tô aqui, né, não devo nada pro meu dono, né, porque ele me comprou, eu fui vendido de uma forma injusta, mas ele nem pensava que ele estava fazendo as coisas para Potifar. Ele fazia tudo como para o Senhor, tanto que ele fala que se ele traísse Potifar, traísse o trabalho que ele estava fazendo, ele estava traindo a Deus. Às vezes você vai estar passando por uma situação difícil e que talvez realmente não saiba como fazer ali, nossa, meu Deus, por que isso foi acontecer justo comigo? Não fiz nada para merecer e não sei o que fazer para sair disso. Então foque menos no porquê e no que eu posso fazer com isso que me aconteceu. No pouco. José, sendo escravo de um homem, quando teve a oportunidade de agir contra ele, não o fez. E mostrou que tudo que fazia, fazia para Deus. Então Deus sabia que o José estava preparado para quando assumisse todo o Egito. Porque quem conhece a história de José do Egito, depois ele se torna o governador de todo o Egito. Mas isso aconteceu. Ele foi todo um país foi confiado a ele, porque mesmo quando ele estava passando por uma situação que não era o que ele gostaria, ele estava ali fazendo como se fosse para Deus, fazendo as coisas de coração. Não é porque algo é injusto que você vai agir da forma errada. Ah, eu posso fazer isso aqui de qualquer jeito porque eu não deveria estar aqui. Eu posso assumir uma postura de reclamação porque eu ainda não estou onde eu espero. É o contrário. Em todas as situações, como você reage, mesmo quando não acontecem as coisas como você gostaria. Que nós possamos ser como José, sermos gratos e confiarmos, darmos o nosso melhor como se fosse para Deus, mesmo quando as coisas não estão como a gente espera. Se esse minuto da palavra fez sentido para você, se te fez refletir, siga o nosso canal e até o próximo Minuto da Palavra.